importante para nós termos esse momento gravado para a gente poder ver o que a gente produziu de conteúdo, de informação, como é que as falas vão colaborar com o nosso programa. Então, é bastante importante vocês compreenderem que a gente vai fazer isso que é necessário, tá? Obrigado por vocês estarem entrando, né? Eu sou a Fabiana de Abreu, sou co-vereadora da bancada feminista PSOL Guarulhos. Junto comigo está a Catiene, a Letícia, que também são co-vereadoras. Daqui a pouco elas vão falar um pouquinho sobre elas. Hoje a gente está aqui junto para falar sobre a vida das mulheres. O nosso tema é pela vida das mulheres, né? Então é extremamente importante a gente pensar como é que as mulheres estão no nosso Brasil. A gente vai falar de vida, a gente vai falar de prevenção, a gente vai falar de leis, a gente vai falar de políticas públicas num país que a gente sabe que ele é extremamente machista. Quando a gente pensa pela vida das mulheres, a gente pensa na questão de classe, né? Que a grande maioria das mulheres são trabalhadoras. A gente pensa nessa questão de gênero mesmo, como é que as políticas e as relações ela atingem cada uma de nós. E a gente também não vai deixar de pensar na questão de orientação sexual, ou até mesmo na questão de raça. Então, é extremamente importante para nós termos essa conversa aqui hoje, pensarmos como é que a gente pode fazer elaborações políticas para que a gente possa trabalhar com a prevenção, ou então depois com o cuidado, né, em relação a qualquer coisa que pode acontecer com as mulheres. A gente tem um rol de leis bastante importante aqui no Brasil, muitas leis já foram aprovadas e outras tantas estão sendo aprovadas, tem projetos de leis que estão para ser aprovados, que fala dessa questão do cuidado da mulher, da questão da segurança e de várias prevenções. Mas a gente não vai fazer essa conversa aqui sozinha hoje, tá? É claro, a gente precisa ter gente boa, especializada do nosso lado, e eu tenho a honra de apresentar a vocês a nossa convidada da semana, que é a Verinha, tá? Ela é assistente social, ela é especialista em políticas públicas para a América Latina, né? E ela atende vítimas de violência sexual da saúde e família e a questão dos direitos humanos. Então, ela é uma pessoa que agrega bastante conhecimento. Ela é ativista social do grupo Meditação São Francisco e do grupo humanista Mensagem do Sítio. E ela faz parte de grupos antirracistas, né? E ela é também uma feminista, né? A gente precisa lutar antes de qualquer coisa, pelos nossos direitos. Mas antes de a Verinha chegar e falar com a gente sobre as questões que a trouxeram aqui, eu gostaria que a Catiene e a Letícia se apresentassem bem rapidinho de novo para que os nossos convidados soubessem quem elas são. Catiene? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Catiene, eu sou professora de Educação Física aqui da Rede de Guarulhos, sou uma mulher lésbica, cis, e estou aí para contribuir com o debate, né? Vamos juntas. Valeu. Letícia? Olá, pessoal, boa noite. Sou a Letícia, professora de língua portuguesa da rede estadual, também componho a bancada feminista. Quero agradecer a presença de todo mundo aí hoje, da Verinha que vai conduzir esses ensinamentos dentro desse bate-papo, né? A gente sabe que é importante falar desses temas essenciais, dessa violência que ela é persistente na nossa sociedade, do que é ser mulher e do que é enfrentar tudo isso, né? E a importância da política pública. A gente está num programa de construção, então é importante ouvir também os convidados que quiserem se manifestar, né? A gente sabe que essa luta por justiça social, por equidade, é um desafio muito constante, mas nós estamos na construção e a bancada feminista tem esse compromisso aí de ouvir a galera. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Letícia, né? Tem várias pessoas aqui já na nossa sala. A Verinha ela vai ter 20 minutos para fazer a exposição da fala dela. E quando eu falei assim, nós temos várias leis, né, sobre a questão da proteção das mulheres, a gente não pode esquecer da Lei Maria da Penha, né, que acho que é a grande que inaugura, né, para a gente essa questão da proteção das mulheres. Mas a gente tem leis também da Carolina Dickmann, Joana Maranhão, a lei do minuto seguinte, a lei Mariana Ferri, que são leis que foram sendo aprovadas
à medida que situações constrangedoras de violência, de assédio às mulheres foram acontecendo. Se, especificamente, a Lei Maria da Penha não deu conta de tudo, algumas situações foram surgindo, né? Como, por exemplo, você pega a Lei Carolina Dickmann, em que ela tirou fotos sensuais na casa dela, alguém entrou no computador, fez ameaça, ou você paga 10 mil, eu vou publicar, e aí publicou e se aprovou uma lei que fala da questão da proteção da imagem das pessoas através das redes sociais, que isso é fundamental para a gente entender que existem leis que protegem a gente de várias coisas. A Lei Joana Maranhão, a Lei Mariana Ferri, são leis que são posteriores à Lei Maria da Penha, e que traz para a gente assim, não só a prevenção, mas também, se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer com o responsável de ter, de alguma forma, ou abusado do nosso corpo, ou abusado da nossa imagem, ou feito alguma coisa que acaba machucando assim, a nossa integridade psíquica, física e emocional. Então, eu vou passar a fala para a Verinha, para ela falar um pouco para a gente de como que é essa questão de prevenção, que quando a gente pensa na questão das mulheres, né, porque o nosso tema é pela vida das mulheres, a gente vai pensar das mulheres com saúde, né, na sua integralidade, mas a gente também vai pensar nessas mulheres que, de alguma forma, elas sofreram algum tipo de violência, e como é que a nossa cidade de Guarulhos ela está preparada para receber essas mulheres, quais são os encaminhamentos necessários, quais são as verbas para que isso possa acontecer a contento de um bom acolhimento. E eu gostaria que depois ela falasse um pouquinho, assim, um pouco mais de dedicação assim, do NAVE, que é um projeto de acolhimento de vítimas de mulheres que sofreram violência, que ela faz parte. Seria muito importante você fazer isso também, viu, Verinha? Obrigada. Bom, primeiro, salve, salve, manas. Que prazer estar aqui, porque acho que é um sonho compartilhado com quem está nessa live e com outros amigos que talvez não puderam estar, de que a gente tivesse em Guarulhos uma candidatura que fizesse frente a essa questão do feminino na política, de mostrar políticas públicas voltadas para as mulheres, e a representatividade da candidatura de vocês traz essa esperança para a gente. Foi com grande alegria que a gente recebe o anúncio dessa candidatura, porque a gente está precisando inovar em Guarulhos. Nós temos uma Câmara muito voltada pelo olhar masculino, né? E esse olhar masculino, por mais comprometido que ele se diga estar, ele ainda não entende nossas dores, ele não compreende, e as leis que faz, muitas vezes, não chegam a entrar na dinâmica de dar resolutividade para as nossas causas. Muitas vezes são leis que estão mais para contentar uma política pública de visão masculina do que uma política pública que vá trazer esse acalanto para nós mulheres, né? E todas as leis que, de uma forma ou outra, responderam a isso, vieram marcadas, eu digo sempre, pelo sangue de alguma mulher. Né? Ninguém deu. Algumas leis aí, eu digo que é lei de mana para mana. Uma mana derramou seu sangue para que outras pudessem não derramar o seu. Então, parabéns aí mais uma vez, então, por essa candidatura ousada, aguerrida, corajosa, numa cidade de olhar e política muito masculina. Então, eu queria fazer essa ressalva, porque acho que é importante que as pessoas entendam que precisamos renovar. Bom, falando já entrando nessa linha de pensar política pública para a mulher, de pensar no enfrentamento da violência, eu digo que, historicamente, a gente não foi vista no processo histórico de constituição da própria sociedade, das organizações, das estruturas. Então, nós temos que galgar um caminho um pouco mais custoso, demorado, é necessário até mesmo empoderar a mente das mulheres no sentido delas perceberem
quando elas estão sendo vítimas dessas violências, porque muitas mulheres entendem que isso é normal. Ah, mas a minha avó era assim, a minha bisavó, a minha mãe, a minha tia. Vocês gostam muito aí de confusão, nós temos que ser da paz. Então, também eu digo aí, veio permeando nas nossas relações uma ideia de um falso tem que perdoar, porque perdoar é cristão, enquanto isso é um perdoar em que o machismo ganha sempre mais poder e a mulher sempre na condição subalterna. Então, eu acho isso muito perigoso, acho isso muito custoso, que a gente tenha que pensar nisso na hora de dialogar com essa mulher. Qual é o chão que essa mulher pisa? Ela vem de um chão que é marcada pela questão religiosa, ela vem de um chão marcado por uma questão cultural, por exemplo. A gente fala de povos originários, mas também tem machismo lá. A gente fala de quilombos, mas também tem machismo lá. Então, qual é o território, qual é o chão que essa pessoa pisa, qual é o contexto, para empoderá-la, para que ela venha trazendo para si essas discussões. E que discussões são essas? Exatamente que a violência ela não tem cabida em lugar nenhum. Ela não é justificada. Ah, mas meu marido é nervoso, meu marido bebe, meu marido é drogado, não é nenhum ponto justificativa para empreender a violência. E quando se fala de violência sexual, eu sempre abordo um quê? Eu digo assim, dizem que muitos homens abusam porque foram abusados. E eu sempre deixo a pergunta, se muitos homens abusam porque foram abusados, mas historicamente as pessoas que mais foram abusadas são mulheres, por que não é as mulheres que abusam? Então, eu acho que isso também é um ponto de discussão. A gente precisa tirar alguns psicologismos dessas construções, por quê? Ai, coitado, ele abusa da criança porque abusaram dele no passado. Tá, mas historicamente não é os homens que são os mais abusados, é as mulheres. Então, o que está acontecendo aí? Da onde vem esse processo de que os homens são os maiores abusadores? Porque estamos na nossa sociedade, mas abuso de criança sempre existiu, verdade. Abuso de mulher sempre existiu, verdade. Mas temos que nos perguntar por que, nesse tempo histórico que nós estamos, nós temos um grande número desses casos. Eu, por exemplo, vivenciei coisas diferentes. Antes da pandemia, nós tínhamos um aumento, naquela época que lançou o Viagra, vocês não têm noção como surgiu idosos abusando de neto. Depois, com o surgimento do Viagra. Eu peguei essa fase. Quando veio aquela pirulazinha, chegava a voz com abuso de neto. Passou essa fase, começou pai, padrasto. Maioria. A maioria denominado pai, padrasto, pai, padrasto. Quando chegou na pandemia, surgiu um fato novo. Irmão mais velho. E aí você falava, o que está acontecendo aqui? Passou esse auge da pandemia, porque a gente ainda está nela, não sei. Passou o auge da pandemia, a própria secretaria, próprio ministério, divulgou que houve um aumento de abuso em crianças e em bebês. Aí você fala, o que isso está acontecendo? Segundo o IPEA, houve um aumento de 30% de abusos em crianças e bebês. Aí você fala, então tem níveis. Essa violência, ela não é linear, sempre do marido para a mulher, do pai para a filha, do padrasto, ela é linear, ela não é uma linear, ela tem curvas aí, e aí a curva vai de acordo ao movimento da sociedade. Poderíamos nos perguntar agora, se antes o maior agressor, o maior número era meninas de X, de 10, 12, 13 anos, e agora eu tenho bebês de 0 a 5, o que aconteceu aí? O que tem de novo que está fazendo eclodir esse público? Então, esses movimentos, eles têm que ser entendidos, eles têm que ser compreendidos, eles têm que ser estudados. E são movimentos que muitas vezes passam desapercebidos
quando as secretarias criam seus protocolos. Porque na hora de criar um protocolo, ele muitas vezes é constituído sem a participação de quem está na base e constituído com base em muitas vezes estudos e não na realidade que eu tenho no município. Será que o município, vamos pegar um município de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, apresenta o mesmo índice de violência aqui em Guarulhos? Temos que pesquisar. Então, o protocolo que faz aqui vai servir lá? Não necessariamente. Então, tem que haver essa compreensão. Por exemplo, eu percebi esse aumento de menores de 5 anos no meu serviço. Eu percebi esse aumento. Só na segunda-feira eu atendi 3 crianças de 2 anos. Então, peraí. Então, o que eu estou vendo no meu atendimento corrobora com o que o IPEA divulgou, um aumento de 30% em abusos em crianças e em bebês. Pô, está corroborando. Isso que eu estou falando da questão da violência sexual. Joguem isso por aspecto da violência física e de negligência. Então, as estatísticas são ainda mais abundantes, porque essa primeira infância está sendo mais vilipendiada nos seus direitos. E aí você se pergunta, como está o protocolo de atendimento dos municípios para esse fim? Então, aí nós enfrentamos, tanto em qualquer tipo de violência, tem acolhimento nas unidades de saúde? Beleza, tem. Tem atendimento jurídico lá na delegacia, faz BO? Na sua grande maioria, as delegacias, poucas delegacias, têm a falta de competência de não realizar um BO. Poucas. Porque a não realização do BO implica hoje, com a Lei Maria da Penha, em denúncias. Então, eu tenho atendimento de saúde, eu tenho BO. Aqui a referência nossa é o Hospital hoje da Mulher, o antigo Pérola Baiton, que hoje chama Hospital da Mulher, e que imediatamente vai atender a vítima. A pergunta é, quando o protocolo começa? Que a pessoa volta para o teu município e aí começa a jornada. Se eu estou grávida de um estupro, vocês não têm noção a quantidade de relatórios e que vai para uma secretaria, que vai para outra, se bobear, a gente fica tanto no papeleio que o tempo de dar o aborto pode até atingir o tempo máximo de tanto papel que se exige. Então, começa por aí. O atendimento, quando volta, quando ela passou pela saúde, vai na delegacia, vai para São Paulo, faz o exame sexológico, eles voltam no seu município, começa a jornada. Ah, ela precisa de um ginecologista. Ai, não tem médico, eu vou marcar, eu vou jogar no sistema. Acabei de sofrer um estupro, estou lá sangrando, estou com um problema, e você está dizendo para mim que eu tenho que ir para o sistema? Você está de brincadeira comigo. É aí que começa a jornada. Por isso que eu falo, que protocolos são esses que estão atendendo a realidade. Como que está isso? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela está 1 ano aguardando um exame de colonoscopia por um estupro anal. 1 ano. E estava com sangramento. 1 ano. Está lá no nosso sistema. 1 ano. Agora, em agosto, fez 1 ano. Quer dizer, aí você fala que protocolo, né? Como que está esse alcance? Eu faço parte desse sistema que atende e eu acompanho esse processo de sofrimento dos pacientes, porque você chega, eu preciso de uma consulta, aí a gente vai analisar, eu vou ver se tem médico. Caramba, eu acabei de sofrer um estupro, eu queria um médico já, eu preciso. Por exemplo, eu acabei de sofrer um estupro. Ah, tá bom, eu vou te dar 3 dias de atestado em casa. Caramba, eu não consigo sair de casa, eu tenho pânico. Ai, mas eu não posso dar atestado. Então, a jornada das vítimas começa na dureza dos protocolos nos seus municípios. Porque os protocolos
vão ficar no primeiro atendimento, na hora de fazer BO, de atender a emergência, de dar a vacina, de fazer a intervenção com as PEPs, tudo vai muito rápido. Quando volta, um atestado para poder ficar em casa, porque eu estou abalada psicologicamente, não consigo voltar no trabalho. Um atestado para aquela criança que sofreu abuso dentro da escola, ela não consegue mais voltar naquela escola. E quem que vai dar o atestado? E para trocá-la de escola, isso não é da noite para o dia, isso demora. Tem os protocolos para mudar de escola, aí a criança não quer ir para a escola, aí fica com falta, e começa toda uma jornada longa nesses processos demorados. Enquanto isso, ela vai se enfrentando com tudo isso. Então, vai o médico, o ginecologista, um atestado, uma consulta, transporte, a gente tem que fazer um cadastro, aí até fazer o cadastro, até liberar. O cadastro eu dependo de uma assinatura do médico, então o médico tem que assinar para fazer um cadastro, para ir para o transporte, para conseguir o transporte. Então, tudo vai dentro de uma morosidade que, para quem sofreu violência, começa outra violência. Para mim, que sou profissional, eu vou achar que está rápido, porque eu vou pegar o papel dela hoje, daqui 4, 5 dias eu resolvo, mas aí eu me coloco no lugar da vítima, cara, acabei de ser estuprada. Essa assistente social tem que falar que eu tenho que voltar aqui a semana que vem, né? São processos que eu me coloco se eu sofresse. Eu ia detestar as esperas que a gente muitas vezes faz. Olha, me liga a semana que vem, que eu vou tentar ver isso para você. Me liga daqui 15 dias que eu vou tentar ver. Então, esses processos, e aí eu já estou entrando dentro da cidade de Guarulhos, que em Guarulhos eu acho que os processos nos atendimentos médicos é precário. Por exemplo, se uma criança hoje, ela precisar de um exame que vá exigir, por exemplo, anestesia, isso é muito complicado. Quantos anestesistas infantis nós temos em Guarulhos? Se ela precisar de um proctologista infantil, quantos proctologistas infantil nós temos em Guarulhos? Joguem no sistema lá para vocês verem. Temos que mandar para São Paulo. Temos que esperar São Paulo liberar uma vaga. Então, vocês estão entendendo? Isso vai se complicando no pós-atendimento inicial. No atendimento inicial, acho que o Guarulhos está bem, mas o pós começa a complicar, que é aquela paciente que precisa de exame. Aí passa no médico, o médico pede um exame. E isso vamos trazer não só para a questão da violência, para a questão da mulher. Quanto tempo se demora em filas de esperas para conseguir atender na especialidade? Guarulhos tem uma carência na parte de diagnóstico, de especialidade. Você pega ali uma mulher, ela chegou na unidade, está com um diagnóstico, o médico fala, não, eu preciso de um ultrassom, eu preciso disso. Aí ela vai. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando ela traz o resultado, o médico, mas Dona Maria já não veio antes, agora a situação. Aí o exame já nem tem mais, aí volta tudo de novo. A senhora tem que ir lá embaixo, a senhora tem que marcar tudo no sistema de novo. E aí a jornada começa. Então, essa questão da especialidade em Guarulhos eu vejo como muito deficitária. Precisa melhorar essa questão na hora dos diagnósticos, os médicos terem um fácil acesso a que esses exames cheguem mais rápido na mão dele, porque também não podemos pedir para o médico olhar para a cara do paciente e falar, não, o seu câncer está avançado, o seu não está. Não funciona. Ele precisa de um exame. E é esse exame que demora a chegar na mão desse médico. E aí, como demora na mão dele, muitas vezes, quando retorna, o caso dessa mulher já está avançado. Essa mulher vítima de violência já está complicada. Por exemplo, nós temos segurança. Eu estou muito preocupada, porque está chegando muitos casos de mulheres. Fui numa determinada festa, ou fui no encontro, fui numa balada, e lá alguém serve algo na bebida, e ela acorda e não sabe o que acontece. E é violência, ou é encontrada na via pública. Poderíamos perguntar para a GCM, para as polícias, quantas mulheres eles acham nas vias públicas de Guarulhos e levam para os PAs, e essa vítima está em situações com hematomas, com marcas, e ela não se lembra. E como que é o atendimento? Aí ela volta
passa naquela emergência, quando ela sai, você chega no atendimento, tá, passou no médico? Ah, ainda não. Quer dizer, se você for atendido, né? Você vai demorar para passar no médico, porque tem os exames. Então, eu acho que Guarulhos precisa avançar nisso. Precisamos avançar. Quantos anos se fala em Guarulhos de um hospital para mulheres? E o que a gente avançou nas últimas gestões com essa questão, com essa pauta? Nada. Eu me pergunto, por que já não tem um espaço adequado para atender vítimas de violência em Guarulhos, na parte médica, sendo que nós temos tantos casos, sendo que Guarulhos superabunda de casos de violência contra a mulher. Guarulhos prefigura isso, segundo o próprio mapa da violência divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos, que Guarulhos apresenta um alto índice de violência à mulher, principalmente na região de Pimentas e Cumbica. Então, se tem isso, eu me pergunto, por que já não se pensou em algumas ações, ouvindo quem está na base? Eu fico me perguntando o tempo todo. Eu trabalho no NAVE, que é o Núcleo de Apoio à Vida. Guarulhos hoje está caminhando para o seu 5º NAVE, então ninguém inaugura 5 naves para atender violência sexual se não tiver aumento de demanda, né, gente? Eu só inauguro mais um NAVE se eu estou entendendo que as demandas aumentaram. Porque se a demanda diminuísse, eu fecharia serviço. Eu não abriria um novo. Então, começa por aí. A própria secretaria tem consciência do aumento que está abrindo um novo NAVE, né? Então, cada NAVE tem uma assistente social e uma psicóloga. A assistente social faz o acolhimento, a psicóloga faz os atendimentos terapêuticos, e a gente vai fazendo as intervenções em saúde, intervenção social, que vai dentro desse contexto. Infelizmente, ainda os espaços onde os NAVES estão, eles carecem de melhorias, por exemplo, um espaço adequado para atender criança, um espaço adequado para atender o adulto. Por exemplo, a gente atende criança em mesas de adultos, por exemplo, isso é um complicador. Então, acho que falta avançar em melhorias desses espaços, né, para a gente poder ter um atendimento melhor. Eu entendo hoje, visto a demanda, que cada NAVE poderia ter pelo menos 2 psicólogas, devido à autodemanda, cada NAVE conter 2 psicólogas, porque a demanda é grande. Por exemplo, para a violência à mulher, aonde uma mulher vítima de violência pode ter atendimento psicoterapêutico na rede pública de Guarulhos? Nenhum lugar, gente. Guarulhos não tem. Vítima de violência doméstica tem atendimento social, tem atendimento psicológico, tem atendimento do jurídico. Mas psicoterapia, um espaço onde a vítima de violência doméstica possa ter psicoterapia, como foi constituído o NAVE para vítimas de violência sexual, Guarulhos não dispõe. Isso é um pedido que já vem sendo feito em 3 conferências de saúde. 3. Lembrando que as conferências são a cada 2 anos. Se vocês pegarem as conferências de saúde de Guarulhos, está lá a petição, um espaço para atendimento em psicoterapia para vítimas de violência doméstica. Guarulhos tem sim, tem o atendimento psicológico, tem o atendimento social, tem do jurídico, tem de enfermagem. Mas o atendimento psicológico dado nas UBS, dado nos atendimentos que atendem mulher, não é psicoterapia voltada para vítima de violência. É atendimento psicológico, só que muitas vezes esses profissionais não têm a estrutura para fazer o atendimento em psicoterapia, que é aquela coisa semanal, aquele acompanhamento que aquela mulher precisa. Então, isso é muito grave dentro de um município como Guarulhos. E isso se estende não só para a questão da violência. Aí a gente vai para o atendimento da mulher. Nós temos os espaços hoje para a população trans, que a gente fala que é o SAI, que é o CTA, que tem esse acolhimento. Mas o pessoal, por exemplo, o pessoal tem reclamado em relação ao CTA, espaço, precisa ampliar esses espaços. Precisa haver um espaço para uma melhor acolhida. A população cresceu nesse ano.
ela precisa ser assistida, ela precisa ser acolhida. Por exemplo, o SAI nosso aqui, ele é referência para outros municípios. Então, tem que pensar na estrutura também de atendimento para esses profissionais. Como que eu vou ter espaço para acolher essa demanda? Então, falta espaço. Então, você vê que aquele cuidado, ele é um cuidado dentro da exigência da política, mas não é aquele cuidado que você tem em um município com um olhar afinado para isso. Eu brinco que em Guarulhos, eu vejo muita placa de vereador assim, mandei limpar essa rua, essa praça, mas eu não vejo vereador falar assim, não, eu mandei melhorar o serviço de assistência à mulher. Obrigada, Vera. Então, estamos nessa. Eu quero agradecer essa oportunidade, que a gente vá para esse debate aí, levando boas propostas para melhorar a situação da violência à mulher. E só finalizando, lembrando que hoje nós temos que depender de São Paulo, e dependemos do transporte ambulatorial para fazer isso, e tem que melhorar também esse transporte. É verdade que eles se esmeram para atender as nossas demandas, mas podia também melhorar essa questão. Obrigada. Vera, fala muito, muito rica, maravilhosa mesmo, cheia de informação que coloca todos que estão aqui até esse momento a pensar nessa nossa condição de mulher numa sociedade que a gente sabe que ela é hierarquizada, né? A gente fala de uma sociedade que é hierarquizada, então aquele que é tido como superior vai demandando condições para aqueles que é considerado inferior. Então, o corpo da mulher na nossa sociedade e a condição da mulher, ela é inferiorizada, ela é subalternizada, né? Cada mulher com as suas especificidades, a gente não pode esquecer isso, né? A gente fala das mulheres brancas, das mulheres negras, das indígenas, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, bi. Fabi, o áudio travou. Desculpa, gente, eu tô aqui falando igual esqueci, o áudio estava desligado mesmo. Eu agradecendo que você disse, uma fala assim bastante profunda que nos põe a pensar sobre a nossa existência, sobre o nosso corpo, né? Sobre os vários corpos de mulheres, porque toda vez que a gente pensa na mulher, a gente vai pensar nas especificidades de cada mulher. Então, a gente fala da mulher negra, da mulher branca, da mulher indígena, da mulher com deficiência, da migrante, da mulher trans, das mulheres lésbicas, da mulher bi, sabe? De todas aquelas pessoas que se sente mulher, né? Que às vezes não carrega o útero, mas reivindica uma feminilidade. A gente sabe que a condição imposta para esses corpos é uma condição, muitas vezes, de subalternidade e de muita violência. Você toca em algumas questões que elas são extremamente necessárias. A gente está numa cidade que é a segunda em população no estado de São Paulo e a terceira em orçamento. Você apresenta para a gente um quadro assim de precariedade na questão do cuidado da saúde da mulher que assusta a gente, né? Seja na questão da prevenção ou depois das tragédias terem acontecido, a dificuldade que as mulheres têm para um acolhimento e, na verdade, a gente está falando de estrutura, né? Tudo que você apontou para a gente tem a ver com estrutura, com vontade política, com direcionamento político, né? O governo vai decidir se ele vai asfaltar a rua ou liberar o Dona Pina, vai liberar o asfalto, porque o Dona Pina vai dar menos voto para ele, então ele vai castigando assim as mulheres da forma que a gente percebe. A gente está no momento assim da nossa história assim do Brasil, das relações de produção que a gente chama de neoliberalismo, em que a gente vê e que os direitos, né, a previdência, a saúde e a educação, juntamente com a segurança, mas principalmente esses quatro que eu estou falando para vocês, está bastante atacado. Significa dizer que a gente tem menos verba para aquilo que a gente chama de políticas públicas que é necessário para as nossas demandas, né? Seja a demanda das mulheres ou a própria demanda da classe trabalhadora. Então, a sua fala, ela traz para a gente assim, uma consciência maior ainda do quanto que essa cidade ela é importante, ela tem uma potência gigante e o quanto que a gente precisa batalhar para que essa cidade possa atender às nossas necessidades. O programa da bancada feminista de mulheres é um programa classista, ele é um programa de gênero, ele é um programa de raça, porque a gente sabe que se a nossa cidade
ela tem potência, ela pode dar mais, ela pode ser mais democrática e mais acolhedora, a gente precisa arregaçar as mangas e colocar esse programa para que as pessoas possam conhecer. Então, a gente fica bastante feliz com a sua fala, com a sua exposição, e aí eu vou abrir para as pessoas que queiram falar, 2 minutos cada pessoa, para a gente não extrapolar no nosso tempo, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, mas é claro que eu vou puxar saco das minhas camaradas, né? E eu vou começar com a Letícia para ver se ela tem algum comentário, alguma pergunta para você, tá bom? E aí, pessoal, aqui com a fala novamente. Verinha, aqui, riqueza de ensinamentos, de palestra que você nos deu aí sobre a situação, né, que a nossa cidade tem enfrentado. Essa comparação que você faz é muito importante, né, porque nós somos uma cidade potente e a nossa realidade às vezes não condiz com aquele programa que já está feitinho, não é um copia e cola, não, né? Não dá para a gente ignorar as particularidades dos atendimentos que você mesma disse que tem feito e as demandas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, de como você enxerga a questão da responsabilidade pública, né, em relação ao investimento da saúde reprodutiva, né? Como que você enxerga, quais são essas demandas que você enxerga nessa questão da saúde reprodutiva, que tipo de investimento seria necessário hoje para deixar uma mulher contemplada nessa área? Olha, temos... Veria, desculpa, Vera, eu te interromper. Vamos fazer assim, eu acho que três perguntas, acho que você consegue responder de boa, tudo bem? Tudo Tatiana, bem. você quer fazer uma fala? Quero. A Verinha, Verinha, maravilhosa, hein? Pelo amor de Deus, mano, que eu fiquei revoltada, e também fiquei muito entusiasmada de termos uma profissional como você atuando aqui no município. Agradeço muito por isso, viu? Alguém que esteja realmente com essa convicção de que é necessário, né? A gente precisa ter esse olhar para a saúde, principalmente das mulheres, né, que hoje sofrem grande parte dos abusos. A maior parte dos abusos são as mulheres que sofrem, desde sempre, né? Nós temos essa informação. E eu queria também trazer alguns dados que eu trouxe aqui do ANTRA. O ANTRA é uma associação de travestis, né, que a gente encontra na internet, e ela traz um dado muito importante, que depois dos governos de extrema-direita que chegaram aqui, tanto no Brasil quanto em São Paulo já faz muito tempo que a gente está no governo de direita, né? Depois do Bolsonaro, principalmente, a gente vê um aumento muito grande da violência, não só contra as mulheres, mas principalmente contra mulheres trans. Elas são assassinadas, elas são torturadas, mulheres lésbicas têm um estupro corretivo para que elas voltem a ser hétero, que é inimaginável a gente pensar nisso, né? Não tem como você pensar que um estupro pode corrigir alguma coisa, é uma coisa horrorosa que vem sendo legitimada aí por esses governos, né? Aqui em Guarulhos, depois eu queria só que você falasse um pouquinho sobre os atendimentos, né? Tanto de saúde para essas mulheres trans, né, quanto o atendimento de violência que essas mulheres trans e também mulheres cis recebem aqui em Guarulhos, mais especificamente. Tá bom? Valeu. Obrigada por existir. Mais alguém? Senão a Verinha vai responder essas duas perguntas. Fernando, ele levantou a mão. Por favor, Fernando. Então, você vai me levar para a escola? Boa noite a todas e a todos que estiverem aí presentes aqui no grupo, né, nessa conversa maravilhosa aí. Apesar que vocês falam só de feminista, né, mas a gente também apanha, viu? Ô Vera, baseado no que você falou, referente aos dados, sabe, protocolo, eu quero deixar uma coisa que me aconteceu esse final de semana no hospital onde eu trabalho, aqui em Guarulhos, né? O que acontece? O Covid está aí, certo? Ele nunca acabou, né? Ele só está camuflado.
E nós lá no quadro de trabalhadores, no quadro dos colaboradores do hospital, nós detectamos hoje, segunda-feira, né, 3 casos, tá? E nós estamos com 18 pacientes internados no hospital com suspeita de Covid. Então, no isolamento, tá tudo bem. Aí, eu estou como presidente do conselho gestor da unidade. E relatando ao Conselho Municipal de Saúde esse fato, não existe um protocolo de atividade, de atitude referente ao contágio, né? Ao contágio dos pacientes e nem do hospital referente aos trabalhadores. Então, você fala quando não existe o protocolo para atendimento das vítimas de estupro. É engraçado que quem está no poder, quem está lá em cima, que tem o poder da caneta, no caso, né, não toma essa atitude quando relata, aponta lá embaixo, relata algum problema, tá? É por isso que a gente precisa, não só vocês, né, nós precisamos nos unir de um modo geral para, de repente, mudar esse embate, né, mudar essa filosofia de que só nós que temos o poder da caneta que decidimos, porque vocês que estão abaixo do meu nível não podem tomar providência nenhuma. Então, então tá todo mundo, de modo geral, de mãos atadas, né? Você fala da violência doméstica, da violência infantil, da violência contra a mulher, e eu falo, de um modo geral, da violência contra o trabalhador de todos os espaços, né, públicos. Então, o que a gente pode fazer? Sentado de braço cruzado, né? Aí tem a bancada, igual aqui em Guarulhos vocês, né? A bancada feminista do PSOL. Domingo eu participei de uma conversa com a bancada feminista em São Paulo, e a conversa é a mesma. O que fazer quando surgem esses fatos? Que providência a gente pode tomar como indivíduo, né? Se nós não temos o poder da caneta. Aí é aquele tipo de coisa, né? Você vê, nós estamos aqui com 25 pessoas e a gente não sabe o que providência tomar para resolver esses problemas. Aí a gente volta a falar sobre o caso da violência doméstica, violência infantil. Nós temos lá no hospital alguns casos também, tá? Desse tipo de atendimento, dessa falsidade que acontece dentro dos lares. Os professores não podem fazer nada, porque em cima deles tem o diretor, tem a Secretaria da Educação, e eles não podem fazer alguma coisa, né? O que nós precisamos fazer é um documento, né, uma carta aberta, falar, gritar a plenos pulmões que isso tem que mudar, né? Essa é a minha fala. Agradeço. Verinha, comenta aí as falas aí. Acho que 4 minutos. Dá para você dar uma comentada. Olha que responsabilidade. Bom, Guarulhos tem aí eu diria, Fernando, Guarulhos tem protocolo para tudo. Tem protocolo para violência, tem protocolo para o planejamento, aí a saúde reprodutiva, se você pegar os protocolos do município, eles são protocolos muito bem elaborados, tecnicamente eles são muito bem, eu digo sempre na hora da funcionabilidade desses protocolos. Nós temos um protocolo de violência recém-divulgado aí para a rede. Ele é um protocolo que tem sua funcionalidade. Eu não sou contra protocolos, aliás, os protocolos são os que garantem que todo mundo tem que atender, né? Então, todo mundo tem que atender. Na saúde reprodutiva, nós temos esse protocolo, que é aquela coisa, é feito a escuta. Quando eu tenho uma demanda, qual é o meu lugar de espaço? Eu tenho que ir numa unidade de saúde, eu tenho que fazer a minha escuta nessa unidade, e ali a unidade, a equipe de planejamento familiar vai fazer a escuta e vai me fazer os direcionamentos que eu preciso. Então, o que a gente tem hoje é a unidade básica de saúde como porta de entrada para quase todas as demandas.
saúde reprodutiva, população LGBTQIA+, população trans. Então, como que eu consigo chegar nessa unidade? Com quem que eu falo? Eu sempre indico para as pessoas, e o pessoal não tem o hábito, de conversar com os enfermeiros. Se ele é um enfermeiro que fez a lição de casa e conhece os protocolos e entende como o município se organiza, ele vai saber te encaminhar para o lugar certo. Porque o profissional que mais detém essas informações dentro do território são os enfermeiros. Eu vejo pessoas que muitas vezes, eu quero fazer, sei lá, quero alguma coisa ligada à saúde reprodutiva, eu preciso passar com o médico. E às vezes, se ele fazer uma consulta com o enfermeiro, ele vai conseguir caminhar dentro do fluxo, porque o enfermeiro é que muitas vezes está com essas pautas no seu dia a dia de trabalho. Então, eu recomendo muito, tá com dúvida, procure um enfermeiro da unidade nesse quesito, porque a unidade de saúde, eu estou dizendo de Guarulhos, é porta de entrada para esses atendimentos. Então, você vai ter lá, por exemplo, hoje mulheres ou adolescentes em risco, ou até que a família entenda que está numa situação de risco, que sofreu uma violência sexual, e ela quer, por exemplo, colocar o Implanon, existe uma equipe de enfermagem que cuida disso. Se ela quer colocar um DIU, tem a equipe de enfermagem que cuida disso. Então, ela tem dentro daquela unidade direcionamentos. O que acontece é que muitas vezes eles não têm o hábito de se consultar com o enfermeiro. O município já tem a sua precariedade, porque os atendimentos, eles são nas unidades de saúde. Sabemos que as unidades estão abarrotadas, então a entrada ainda é por ali. Na questão da violência, é o mesmo, na questão da saúde reprodutiva é o mesmo, na população trans é o mesmo. O que acontece? A porta de entrada é as UBS, só que o pessoal vai muito na UBS procurar médico. Eu falo que a população tem que aprender também a chegar lá e procurar os enfermeiros. Olha, eu quero saber sobre esse assunto. Como que tá? Você pode me ajudar? Porque o enfermeiro é o que tem, muitas vezes, ele tem reuniões de equipe com os médicos. Então, às vezes, pode ser um maior facilitador para essa pessoa buscar informações. Em relação à questão de violência ao trabalhador, nós temos caminhado muito. Hoje, eu recebi uma comunicação que mais um colega tirou a vida, aí decorrente daquela infame situação da Proguaru. Estão divulgando nas redes, eu não confirmei ainda a veracidade dos fatos, então não vou dar nomes aqui, mas consta que ele teria tirado a própria vida pela questão da Proguaru, e a gente vai vendo quanto isso foi danino, quantas autoridades aí corroborou com isso. E nós temos uma violência exacerbada ao trabalhador por parte de também autoridades políticas, que entram nas unidades gritando com a gente, causando danos. Tem, inclusive, autoridades políticas, que não vem mencionar o nome aqui, que está com processo na justiça por agredir funcionário público e está aí candidatos. Então, a população tem que prestar atenção nisso, o servidor tem que prestar atenção nisso, né? Não vou dar nomes aqui, mas o servidor tem que fazer sua pesquisa. Quem é o candidato que entra gritando conosco na UBS? Ele merece meu voto? Quem é o candidato que votou contra o meu aumento de salário? Ele merece meu voto? Quem é o candidato que está aí, que votou pautas contrárias ao servidor e à população? Ele merece meu voto? Cada um tem que fazer sua pesquisa. Você está com dúvida? Olha, a internet está assim de informação. Pesquise quem é a pessoa. Então, o servidor de Guarulhos precisa aprender também isso, porque muitas vezes ele pactua com candidatos que depois vão nos agredir nas pautas deles. Vão nos agredir com as pautas. Então, Fernando, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que pensar como servidor é quem eu quero lá me representando para poder votar minhas pautas. E outra, temos que nos organizar. Eu diria aos servidores, cara, participem das conferências de assistência de saúde, de educação, participem das reuniões. Muitas vezes nós temos um esvaziamento nas reuniões, né, onde muitas vezes temos a oportunidade. Por exemplo, a questão do trabalhador, a conferência do trabalhador lotou, os trabalhadores foram, pelo menos na saúde foram,
Conferência de assistência, cara, estava esvaziada de trabalhador. Então, são esses espaços de visibilidade que o trabalhador tem que ocupar para fazer enfrentamento. E a gente melhorar também nossa relação com a população. Não é porque eu, trabalhador, estou ferido no meu direito, estou vilipendiado no meu direito de trabalhador, que eu tenho que manter uma relação ruim com o usuário. Eu tenho que buscar um espaço de diálogo com esse usuário e mostrar para esse usuário que, às vezes, a estrutura que eu tenho não me permite atendê-lo como ele merece. E o usuário também tem que entender isso, né? O usuário tem que olhar para isso. Sua unidade falta cadeiras, sua unidade... A gente está com falta até de papel higiênico, me desculpe a questão. Então, assim, o que falta na unidade de saúde que ela não tem para me dar um atendimento melhor? Isso é a reflexão que o usuário deve fazer. Será que aquele trabalhador está com as condições necessárias para me atender? E se ele não está, eu, usuário, estou ajudando a denunciar isso, a reclamar disso? Então, isso é um papel importante que cada um tem que fazer a sua parte. E lembrando, as UBSs é porta de entrada. Agora, que elas estão lotadas, estão. Muita demanda com pouca estrutura. Bom, é isso, né? A gente sempre vai bater na questão da estrutura, né? É preciso ter verba, ter dinheiro público para estruturar materialmente, e na questão do humano também. É preciso ter concurso na cidade de Guarulhos, é preciso que se aumente vagas, que se construa mais estrutura, ou mais aparelhos públicos, e não fazer como o atual prefeito fez logo no finalzinho do seu primeiro mandato, que foi simplesmente encerrar o funcionamento da Proguaru. E você traz uma notícia aqui para a gente que deixa todo mundo entristecido, que é do possível suicídio de um ex-funcionário que ainda não conseguiu se encontrar no mundo, né, depois desse fechamento, porque a gente não sabe a condição dele, que idade que tem, que características específicas apresenta. Infelizmente, a gente sabe também que outros, né, já teve gente que morreu na fila, que já teve gente que se suicidou. Então, o fechamento da Proguaru foi muito traumático para aqueles 4.700 trabalhadores diretos, fora os indiretos, né? Então, é uma situação assim, que o governo escolhe governar para os mais ricos, né? Quando ele escolhe governar para os mais ricos, tem essa questão. Voltando uma questão sobre, né, quando você fala sobre o aumento das estatísticas, a gente não pode esquecer que as mulheres negras, por exemplo, no Brasil e aqui também na cidade, elas são as maiores vítimas da violência, né? No Brasil existe uma estatística de que 62% das mulheres já sofreram algum tipo de violência, mas principalmente a questão do feminicídio. As mulheres que mais são mortas no nosso país são as mulheres negras. O que eu queria tocar no assunto, né? Que toda vez que a gente pensa no corpo feminino, a gente precisa pensar como é que essa desvalorização desse corpo feminino ele é produzida, né? Ele é produzido a tal ponto que chega a morte dessas mulheres, mas antes disso passa por todo um processo que é de xingamento, que é de violência física, psicológica, patrimonial, né? Muitas vezes violência sexual, até chegar na questão da morte do corpo dessa mulher. Os espaços públicos, né, os espaços de poder, também são espaços que produzem violência em relação às mulheres. A gente não pode esquecer jamais, né, como você disse, que tem muita mana aí oferecendo o seu sangue para que a gente não possa ter o nosso derramado. A gente não pode esquecer, por exemplo, no caso da Marielle Franco, né, que foi uma mana brava, forte, e que teve o sangue dela derramado para que outras mulheres pretas, por exemplo, estivessem na luta agora com mais visibilidade, com um programa que possa falar da nossa classe, da nossa raça, da nossa orientação, de qualquer coisa, daquilo que foge à norma estabelecida, seja pela branquitude ou seja por um mercado que tem uma ânsia de cada vez mais aumentar o seu lucro. Então, quando a gente pensa nessa desvalorização, por exemplo, a gente passou por um período de 2016 até o término do governo do Bolsonaro, com a história do mimimi, né? Que é a desqualificação total e completa das necessidades e dos anseios de todos os corpos que eles consideravam inadequados para poder estar existindo. Aí a gente vai descambar na questão da violência política de gênero, né? Porque as mulheres que estão nos espaços de poder, elas
elas sofrem uma violência bastante grande, ainda mais se forem aquelas mulheres que apresentam pautas que são de necessidade da classe trabalhadora. Acho que são coisas, gente, a questão da mulher no Brasil e no mundo, ela está tão assim acentuada, né, na questão da desvalorização, que o Afeganistão ele teve a ousadia, a gente sabe como que o Afeganistão funciona, teve a ousadia de aprovar um decreto que impede as mulheres de falar em público. A voz dessas mulheres não podem ser ouvida em público. E se elas forem ouvidas, tem os vigilantes, tem os segurança, que pode levar essas mulheres à morte imediatamente. Né? Aqui não nos querem nos espaços de poder, aqui não nos querem debatendo projeto, não nos querem falando de segurança, de prevenção, não nos querem falando de educação. Né? O espaço político é um espaço privilegiado para o homem, né? Por isso que quando o Fernando fala assim, os homens também sofrem violência, mas não há uma estatística tão profunda quanto a nossa que aponte a necessidade de a gente ter várias leis que vá trazer, né, a questão seja do cuidado, da prevenção, da segurança, né, que essas leis são necessárias para que a gente se sinta um pouco segura. Por mais violência que os homens sofram, não há uma estatística de estupro gigante como a nossa, não há uma estatística de morte como a nossa, de violência psíquica, violência patrimonial. Então, são situações diferentes que a gente sabe que é preciso pensar, mas a gente não pode, de forma alguma, igualar. Quando a gente iguala, significa dizer que, de repente, a gente está esvaziando um problema gigante que a gente tem para resolver. Né? Dito isso, a gente está quase às 7 horas, às 8 horas da noite. Eu gostaria de saber se algum dos companheiros que estão aqui gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a Vera, para essa conversa que para mim está sendo muito legal. A Cláudia e a Verusca levantaram a mão. Tá, Cláudia, depois a Verusca. 2 minutos, por favor. Cláudia? O áudio, minha câmera. Olá, meninas, boa noite. Só estou passando para parabenizar a cara colega Verinha pelas belas falas, de ter nos representado muito bem e ter aí colocado à frente os nossos entraves, né, Verinha, da nossa profissão árdua, né, das nossas dificuldades em atender as demandas, né, de violência física, sexual, de todo esse contexto aí que você trouxe, né, para a gente, e que, na verdade, agora eu queria fazer uma pergunta para nossas educadoras, porque, assim, eu queria saber como é que vocês, dentro da unidade escolar de vocês, trabalham essas questões das crianças, porque, assim, eu, particularmente, pego muitas demandas de crianças das escolas. Elas vêm com problemas, assim, que... Assim, eu atendi um menino essa semana da escola do Parque Brasília, eu acho que era aí da escola, acho que da Fabiana, do Marília Aparecida Rodrigues, um menino chamado Cauê, um menino que, assim, abalado psicologicamente, e quando a enfermeira me trouxe para eu atender, a demanda já não era nem para mim, era para uma psicóloga, porque, assim, ele estava com crise de ansiedade, e quando eu fui fazer a abordagem com ele, ele já me trouxe vários problemas, desde o bullying que sofria dentro da escola, como as questões de separação do pai e da mãe que estava afetando ele psicologicamente. Ou seja, a escola já levou direto para o hospital. Né? Já pediu para ir, já chamou o pai e, tipo, resolve, o problema é seu. Entendeu? Como é que fica, assim, essa situação para vocês que são educadoras, mediante essas questões dessas crianças também tão adoecidas psicologicamente, mentalmente, por essas questões? Vocês conseguem analisar isso dentro de sala de aula, quando um aluno ele tem essas questões, esses problemas trazidos da sua casa para a escola? Como é que vocês veem essa questão psicológica? Porque as crianças também estão adoecidas psicologicamente. Eu queria saber, qualquer uma de vocês, para me responder, porque, assim, a gente atende muita demanda dentro da escola, que às vezes eu fico pensando como que eles resolvem essas questões. Esses dias peguei do Terezinha Cosa,
Crianças, um agredindo o outro dentro do banheiro com uma brincadeira, 5 minutos sem perder a amizade. Eles trancam a porta do banheiro e começam a brigar um com o outro. Entendeu? Em ponto de se matarem. As crianças chegaram lá, tudo vítima de violência física, mas tudo menores de idade. E a escola simplesmente mandou. Aí eu queria saber de vocês, como que é essa questão? Ok. Eu acho que essa daí a gente consegue até passar para a Cati, que é uma demanda que está na parte municipal, né? Eu poderia responder, mas a minha atuação é na área estadual e isso eu acho que são coisas diferentes. Ela falou das 2 escolas estaduais, né? Não sei se a Cati consegue responder, mas na verdade, assim, gente, são questões assim que tem a questão do ECA, que tem a questão de estrutura de escola, da quantidade de professores, como é que está a estrutura, como é que são os alunos. Acho que é uma questão assim bem que qualquer um de nós consegue responder. Então, Não, mas é interessante essa questão, porque é o seguinte, gente, apesar da gente ter a ECA, apesar da gente ter várias normativas, né, para a defesa da criança mesmo, o que acontece? Se a gente fala de educação sexual para as crianças, principalmente para a educação fundamental, que seria de 1º ao 5º ano, que é extremamente necessário, gente. Educação sexual não é explicar de sexo, é falar como se defender, é falar quando está acontecendo o abuso, essa criança conseguir identificar e se defender desse abuso, né? Inicialmente na escola ela tem um acesso maior para conversar com a gente, né? Mas a gente tem alguns impedimentos que a extrema-direita hoje, ela nos impede de fazer isso. A extrema-direita, ela vai para dentro da escola, vai apontar na cara do professor e falar: isso daqui você não pode fazer, a nossa família tradicional brasileira não aguenta isso. Essa é a grande realidade hoje da escola fundamental, e de Guarulhos principalmente. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer esse tipo de conversa, porque nós somos cerceados de várias formas. Então, as violências vão continuar acontecendo e, infelizmente, a gente não vai ter tanta... A gente precisa melhorar esse acesso, a gente precisa que os professores tenham essa liberdade, tenham essa convicção da necessidade de falar sobre educação sexual, tanto para prevenção de abusos, quanto de violências que acontecem com essas crianças. Né? A gente que trabalha nas periferias, a gente sabe o que acontece, são abusos direto, que a Verinha falou, né? É muito comum a gente saber disso, a gente faz os encaminhamentos, né, próprios que a gente tem para fazer, muitas vezes não funciona, porque na própria UBS tem uma espera muito grande, não tem profissionais de psicólogos, né? São pouquíssimas as vagas. A demanda é muito grande para pouca vaga. Então, a gente tem esse problema, viu, Claudinha? É difícil, não é fácil, e estamos aí para vencer isso, né? A gente quer entrar nessa Câmara para fazer a diferença e fazer valer os direitos das crianças, e principalmente na saúde, que isso aconteça da forma mais rápida possível. Tem que ser rápido, tem que acontecer, tem que desburocratizar, tem que melhorar o acesso das pessoas a essas políticas públicas que são voltadas para elas e das crianças também. Tá bom? Espero ter contemplado aí na resposta. Eu vou só intervir um pouquinho, só para, como é a mesma pergunta, Cláudia, para falar aqui em relação a esse tipo de identificação, né, no Estado a gente tem um programa que é o Conviva, que em tese era para ele funcionar e capacitar os professores para fazer a identificação, né, dessas crianças na sala de aula e no convívio diário. Mas é um programa que ele, assim, não existe capacitação, não existe formação do professor para fazer esse reconhecimento. As crianças, elas falam, né, então, quando ela tem um professor que tem afinidade, ela acaba confessando ali, e o nosso grande problema é abrir caixinhas das quais nós não temos capacidade de fechar. Então, esse caso, ele é passado para frente ali, né, para a gestão, no caso, a vice-direção, que entra em contato com um processo de investigação através do Conselho Tutelar,
né, do que está acontecendo com aquela criança, chama a família, põe ciência na família, e vira um processo moroso novamente. Então, você tem ali uma coisa para você fazer um registro, mas a morosidade de ver esse processo acontecer, eu sei porque eu tive vários alunos que estiveram dentro do programa Convívio por N motivos, e a gente não vê a melhora porque, infelizmente, para além disso tudo, ainda tem aquela coisa da carência familiar, né? A criança, às vezes, ela própria não tem a estrutura, e quando você precisa informar um responsável, ou ele não comparece, ou ele não aceita aquela visão, aquela identificação feita pelo profissional da sala de aula. Como assim? Que absurdo. Não, meu filho, a minha filha, não. E a gente também enfrenta esse tipo de problema. Agora, quanto à prevenção, eu acho que eu posso compartilhar esse momento que eu estou passando dentro da minha escola, que eu fiz a promoção de um projeto, né, que é o projeto de conscientização e empoderamento feminino. É um projeto que ele já está indo para fora da escola, está muito bacana, e ele é um mês de projeto, são as sextas-feiras desse projeto, né? Então, desde o começo de setembro, todas as sextas-feiras. E essa semana nós vamos receber uma delegada e uma advogada para falar com as meninas a respeito da Lei Maria da Penha, da identificação de tipos de agressão, seja ela verbal, física, emocional, né? E vamos fechar esse bloco na outra sexta-feira com um profissional da saúde, justamente para falar com essas crianças em relação a esse tipo de situação, né, de identificar, de falar, de se expressar, e aí as meninas têm esse momento de palestra e depois trocam, né, as meninas ficam num lugar, os meninos vão para outro, enquanto elas estão nessa palestra, eles estão aprendendo junto, né, um outro tipo de estrutura que pode acontecer também relacionada a eles, no lugar de meninos, né? Então, em relação a sempre falar essa coisa de que você tem que que a vulnerabilidade é um problema, né? De que homem não chora, de que homem não fala, de que homem tem que ser forte, não sei o quê. O combate a esse tipo de estrutura também faz com que a criança se sinta segura para falar e detectar e denunciar qualquer tipo de abuso que venha a ocorrer. Verusca? Boa noite, gente. Falar daqui, porque se eu abrir o celular, não, eu estou no celular, hoje está meio ruim. Verinha, maravilhosa sua fala, né? Acho que passa aí um panorama, né, do desafio, que inclusive, né, nós aqui no coletivo, né, com a bancada, tem aí uma tarefa, né, de tentar, ao menos, fazer alguns embates importantes. Eu acho que quando vocês tocam no problema de que existe uma diversidade, né, dentro da temática mulher, né, e o que são essas mulheres, né, e como atendê-las nessa vulnerabilidade que muitas vezes elas acabam sofrendo devido ao patriarcado. E aí eu penso aqui dentro da região do Pimentas, né, Vera? Porque nessa região já foi falado da Cláudia, as meninas aí, Cat, a Letícia está respondendo, a Fabiana também, sobre os enfrentamentos que a escola acaba acolhendo, e quando a gente desenvolve projetos, Letícia está fazendo um projeto lindo aí, pelo que ela, né, externou, eu fico pensando também nas mães, né, porque a gente fala nos adolescentes, mas e as mães? Que lugar que na periferia ela vai ser escutada para poder falar de uma violência? Então, nós precisamos, né, historicamente, de equipamentos de delegacia de mulheres nas 4 regiões de Guarulhos, principalmente nessas que o alto índice de violência é alarmante. Aqui no Pimentas mesmo, nós vamos trabalhar, às vezes acontece, né, de repente até de um pai e reclamar um pouco do que nós estamos fazendo na escola, porque naturaliza-se uma cultura, né, que é muito violenta. Então, é preciso, e aí eu gostaria de ouvir da bancada, né, lógico, quais são aí os projetos para isso, porque tem a escola, igual a Cláudia falou, tem o hospital que às vezes está acolhendo, mas e um projeto que fosse realmente para atender essas regiões mais vulneráveis, nas quais, né, nós temos corpos marcados que são mulheres pretas, que são mulheres nordestinas, que são mulheres que estão aqui tentando, às vezes, levar uma família adiante porque acabaram ficando, né, se tornaram mães solo devido à própria violência. Então, acho que é um pouco isso, né, pensar
quais são os equipamentos que a própria legislatura aí, né, da bancada pode ajudar a trazer aqui para nossas quebradas. Um beijo para todas nós, para todos, né, que os homens também são valorosos aqui, ombro a ombro. Beijão, Vera. Obrigada. Verusca, obrigada aí pela pergunta, né? A gente começou a nossa fala dizendo da construção de um programa para a nossa cidade a várias mãos, né? Primeiro que é de uma temporalidade já bastante grande, né? Porque a gente vai considerar todas que vieram antes da gente, todas que contribuíram para a construção de direitos em relação às mulheres e ao considerar isso, a gente tem que dar vazão à história, à memória, né, dessa questão dos direitos, mas principalmente essa reunião que nós estamos aqui é uma reunião que preconiza exatamente o quê? A gente receber de vocês mais contribuições para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso programa que fala sobre a questão da mulher, que é uma questão específica que a gente está debatendo, que é a questão da violência contra a mulher. Então, a gente precisa de ter realmente um plano que vá combater o feminicídio e a violência doméstica, por exemplo. As mulheres precisam, como a Verinha disse, né, uma questão de qual que é o cuidado terapêutico que uma mulher que recebe violência na cidade de Guarulhos recebe. Se não tem, aí já tem um indicativo importante que a Verinha apontou para a gente. É preciso ter cuidados que não só aquele do corpo, né? Quem é que vai cuidar da cabeça, quem é que vai cuidar da alma? Quando a gente pensa nesses projetos, a gente está pensando na questão de estrutura, olha que coisa maravilhosa, na questão de concurso, na questão de renda, na questão de mais segurança para as mulheres. A gente está pensando em protocolo de atendimento em toda a rede de serviços básicos municipais para o acolhimento com articulação em rede, né, com a administração dos direitos de serviço. A gente precisa de uma integração da Secretaria da Educação, né, para que o programa de educação sexual de gênero possa acontecer na escola, tem a ver com a fala anterior da Catiene, ampliação e uma ampliação descentralizada da Delegacia de Defesa da Mulher. Olha só, no ano passado foi aprovado um projeto de número 14.541 que fala que as delegacias têm que trabalhar 24 horas de maneira ininterrupta. Só que na nossa cidade a gente sabe que não tem delegacia suficiente para que as mulheres que sofrem violência possam fazer os seus boletins, fazer as suas queixas, para que, se estatisticamente, significa dizer que tem que ter mais investimento no cuidado em relação às mulheres, né? Implementar em Guarulhos ações de governo do Lula, né? Por exemplo, a gente está aqui, essa aqui é uma lei do governo federal, né? Então, cadê aqui? Eu estou lendo alguns trechos do nosso programa, tá? Implementar em Guarulhos as ações do governo Lula sobre o tema, em especial a campanha Feminicídio Zero, né? Se a gente tem uma campanha de educação, de prevenção de feminicídio zero, significa dizer que a gente vai trazer aqui para a cidade esse debate que é fundamental e necessário, que todas as crianças, adolescentes, homens e mulheres e meninas, né, possam debater a importância do corpo da mulher e do direito que a gente tem de viver sem ser interrompida por absolutamente ninguém. O nosso programa, ele não está fechado, ele tem vários segmentos, ele tem vários eixos, e boa parte do que a Vera trouxe para a gente como alerta, como informação também, porque ela veio trazer essa questão da educação para a gente vai conversar com ela de uma maneira assim, mais específica, mais reservada, para que ela possa nos ajudar a elaborar um programa que realmente atenda às nossas necessidades, né, enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras aqui da nossa cidade, né? E o importante é a gente saber que a gente não está sozinha, importante a gente saber que perguntas como essa que você fez, Verusca, são perguntas que nos levam a refletir sobre como é que a gente pode, se a gente não vai solucionar de vez todos os problemas, como é que a gente pode levar um acolhimento solidário, amenizar essa situação de violência que as mulheres sofrem aqui na nossa cidade. Eu acho que, se en passant, né, de uma forma bem breve, assim, eu tentei responder a sua pergunta. A Claudinha faz uma pergunta importante que tem a ver com essa questão de como é que a escola reage às violências que as crianças estão
passando, a Catiane e a Letícia responderam assim, de maneira assim, bastante didática os entraves que a gente tem, os limites que a gente tem, porque a gente está numa sociedade em que temas como essa questão de violência, educação sexual, questão de corpo não pode ser debatido dentro da escola, e aí tem algumas questões que se é só violência entre alunos, chama o pai e a mãe que a gente resolve na escola. Se são coisas mais graves, por exemplo, como violência sexual, às vezes a gente nem fica sabendo o que está acontecendo. Só vocês mesmos é que ficam sabendo. E aí, para a gente ir encerrando, gente, que a gente já passou do nosso tempo bastante, eu gostaria que a Vera, né, fizesse a sua fala final, eu acho que em 4, 5 minutos, para nos brindar um pouquinho mais com a experiência dela e com o saber dela. Olha, primeiro, parabéns pela essa oportunidade, isso é fantástico, porque a gente vai aprimorando e vai levando mais informações. Eu quero compartilhar com a Cátia, porque na situação da escola, quando eu estou no meu atendimento, e lá eu tenho a oportunidade de dar educação sexual positiva, como se deve, sabe o que eu ouço dos pais? Mas por que não ensinam isso na escola? Ou o adolescente fala assim, tia, mas eu tinha que falar isso para todos os meus alunos. Pois é. Aí é que entra os entraves de uma sociedade que não quer ensinar, porque educação sexual positiva não é levar uma prótese lá e ensinar pôr camisinha num pênis ou numa vagina, gente. Isso não é educação sexual positiva. Falar de ST e como se previne, isso por si só não é educação sexual positiva. E aí você está brilhante, esses entraves. Acho que precisamos de políticas que digam, posso sim trabalhar educação sexual positiva na escola. Porque muitos casos de violência adolescente falam para mim, se eu tivesse assistido uma palestra sua, eu não tinha feito tal coisa. Isso me dói, porque essa informação era para estar lá, mas não por conta que o professor não queira dar, por conta que nós temos uma sociedade que não quer pensar nisso. Então, isso é um ponto que eu acho que é uma luta gigante, não é uma luta de uma cidade, mas é uma luta gigante. Outro ponto que eu quero abordar, que a gente não tocou aqui, a questão do tráfico, né, em que meninas pretas sofrem com isso. O Brasil é uma grande porta de entrada para a questão do tráfico, e agora com estrangeiros entrando no país. Sabemos que se alguém viu nas redes, sabemos que muitas vezes o aeroporto de Guarulhos, ele é usado como passo para poder chegar a países europeus, o tráfico de meninas, principalmente meninas pretas, que são levadas para tráfico humano. A questão do tráfico humano era um capítulo à parte. Daria 2 horas aqui, eu não esgotaria a questão de explicar para vocês os entraves do tráfico humano. E um terceiro ponto que a gente tem, e pouco se aborda, é a violência sexual praticada contra a população LGBT, num sentido de pessoas que não aceitam essa população LGBTQIA+, a população trans, e muitas vezes elas são sequestradas, violentadas sexualmente, só pelo que são, só pelo seu ser. E isso, gente, é um ataque que desconstrói. Então, também a gente não chegou a tocar nesses pontos, mas é só para vocês saberem que isso existe, que essas situações existem. Aumentou muito o caso, por exemplo, o que estaria ligado a tantos casos que está envolvendo escolas e violências que a criança diz ter sofrido na escola. Então, a gente fica com a fala da vítima, né? Então, o que está acontecendo? Eu tenho crianças que estão com medo de ir para a escola. Não vão. E isso a gente precisa refletir, é outro ponto que a gente pode pensar, né? E, então, acho que vem muita luta pela frente, mas nós temos que nós mesmos ir desconstruindo essas coisas na nossa cabeça. Que tem tantas violências que a gente falou, cara, mas isso existe. E não ter medo de dizer, eu acho que aqui em Guarulhos há um medo
muitas vezes ao medo de dizer, não, a violência foi dentro da escola, a violência foi dentro da UBS, a violência foi dentro de um equipamento público, porque se a gente tiver medo de dizer que houve, e o município tiver medo de soltar essas estatísticas, a gente não vai enfrentar o problema de cara. Então, eu deixo aí, nós temos que primeiro desvelar isso de dentro dos nossos equipamentos, desvelar que dentro da escola se sofre abuso, que dentro das unidades se sofre abuso, que dentro da assistência, que dentro dos equipamentos públicos sofre abuso, e não ter medo de falar. O dar visibilidade é dizer, então agora como eu enfrento, como eu diminuo isso. Então é minha dica aí, vamos desvelar essas violências para saber como combatê-las. Obrigado, Vera. Bastante feliz com a sua participação, com a sua aula aqui agora. Né? Desvelar significa quantificar, significa dar números, significa tipificar as várias situações que a gente vai aparecer, e significa fazer políticas públicas, né? Significa criar estrutura real e imediata para combater essas questões que você levantou aqui para a gente sobre o corpo da população LGBTQIA+, que a gente sabe, o Brasil, pela 14ª vez, é o país que mais mata a população trans, tá? Então é um número bastante assustador, né? Queria que a gente fosse campeão nas provas de português e matemática, nas provas aí internacionais, a gente tem recordes bastante ruins. Nós temos o aeroporto internacional aqui em Guarulhos, né? Que é porta de entrada assim, para o tráfico humano, sim, seja para o tráfico sexual, seja para o tráfico de órgãos. Os números são bastante assustadores. O Brasil é signatário de vários documentos internacionais, principalmente com a ONU, mas na prática há um combate real, mas ele ainda continua sendo assim insuficiente. Então a gente precisa pensar de fato, como você fala no desvelar, como é que a gente vai analisar e resolver essas questões que se apresenta. É um trabalho hercúleo, né? Não é um trabalho de uma bancada só, não é um trabalho de uma assistente social só, ou de uma população só, que nós somos mais de 1.200.000 pessoas. Mas é o trabalho de um país, é um trabalho de uma vontade coletiva para a gente trazer grandes mudanças e transformações aqui para o nosso país. E é claro que a gente não pode deixar de falar que tudo isso acontece, porque a gente tem um modo de produção que é da desigualdade, que é da exploração, que é da violência, e que a gente tem uma classe dominante no nosso país que ela é totalmente parasitária. Então, quando a bancada feminista ela se anuncia, ela traz exatamente esse programa, desvelar aquilo que o capital quer encobrir de uma forma tão horrenda como a gente vê acontecendo no nosso cotidiano. Eu agradeço todos e todas que permaneceram aqui até esse momento. Não posso deixar de falar que na quarta-feira que vem nós teremos de novo uma quarta feminista. Nós trataremos da questão da cultura, porque sem cultura não há vida, né? A arte existe porque a vida só não basta, né? É isso que diz Ferreira Goulart, se eu não estiver enganada. E na semana que vem a nossa caríssima e queridíssima Letícia vai estar aqui mediando essa conversa que é fundamental e essencial para todos nós. Agradeço, camaradas, companheiros e companheiras que estiveram até aqui nesse momento fazendo essa aula com a digníssima Vera até esse momento. Agradeço, gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite, gratidão. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu mesmo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Uhul. Azar. Tchau, Verinha. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Vai voltar, hein, Vera? Boa noite. E vamos à batalha. Vamos na batalha. Boa noite. É isso aí. Força na campanha, meninas. Obrigada, Verinha, maravilhosa. Ó, deixei um documento aí para vocês aí no WhatsApp, tá, Fabi? Alô? Tchau. Já vi, já vou passar. Obrigada, minha querida. Obrigada. Foi maravilhoso. Tchau, tchau. Estamos vivos, é o que importa. Nossa, que silêncio. Tem algumas pessoas, gente, pode Douglas, Cláudia, ali,
Sônia, acho que tem uma Sônia também, pode ser. Pessoas, eu vou remover aqui. Remover, Encerrar a chamada, tá? A Lívia está na escola, por isso que ela não ligou ainda. Gente. Fechou. A gata feminista que não deixa em paz. Meu Deus. Ela aparece só no cão feminista. Ai. Já vou, não. Ai, que lindeza! São dois. Ó como ela é, parece a coruja, meu. Fechou, gente. E aí, gente? Beleza? Foi ótimo. A Vera é muito boa, né? Vocês também Nossa, foram que mulher bem. sensacional. Sim. Nossas amigas mandam as perguntas, ainda bem que vocês estavam preparadas, né? Ainda bem que é fogo amigo, né, gente? Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Achei muito boa a live, não, a roda de conversa. Muito boa, mesmo muita qualidade. Maravilhosa, Fabi. Produção sensacional. Arrasou, adorei. Eu só não sei se a Vera, ela deve ter falado sobre os caminhos, acho que amanhã pega isso aí numa das postagens, né? As saídas, alguns caminhos que tem que trilhar as vítimas de violência, acho que seria bom. É o que tá lá, a gente fez o roteirinho, acho que é isso, né? A gente fez. É isso, beleza. E tem um material também que a gente já coletou com isso, qualquer coisa eu volto na semana, a gente acha. Beleza. Na verdade, Eu acho que amanhã, talvez, seria legal. Amanhã a gente combina, né, gente? Já tá tarde, me desculpem. Deixa eu só falar uma coisa. Ir lá na delegacia, na DDM. Acho que amanhã é um dia legal de ir na DDM, ou ir lá naquele que é do CRA. Nos dois, eu acho, né? Um dia de vítima de LGBT também. Ir na delegacia fazer um vídeo, alguma coisa sobre o que aconteceu hoje. Beleza? Boa. Ó, amanhã, a Catiele falou que sexta-feira era o negócio dos servidores, mas é amanhã. Então, amanhã tem o negócio dos servidores, tem a captação. Falei que era amanhã? E também tem o Instituto Federal. Eu acho que a gente tem que nos dividir, né? Porque eu acho que essa atividade dos servidores é uma atividade do Alencar com seus apoiadores, né? Apesar de que a gente tem lastro lá por conta da Catiene, acho que é uma coisa para, inclusive, a Catiene nos ajudar a avaliar se vale a pena ir lá ou não. Mas eu acredito que o Instituto Federal tem a ver com o rapaz lá dentro do Instituto que nos apoia. Eu acho que é melhor não furar com ele, inclusive durante o dia confirmar, né? E eu estou de fato em dúvida, né? Tem essas duas coisas no mesmo dia e dá para garantir as gravações. Eu acho que esse não é o maior problema, mas ver o horário que a gente para e o que prioriza. A gente precisa pensar um pouco sobre isso. A minha opinião aqui, assim, Eliana, é eu que acho que pro Instituto tem gente, né? Entendi, Cati? Não ouvi nada que eu vocês vou lá falaram. nos servidores e vocês vão na outra. Porque eu Ah, sou tá. servidora. Certo. Eu acho que Já vou, Nina, espero. é super dentro, eu tá lá, entendeu? E aí a gente pode fazer frente lá com os servidores que vão. Aí Certo. eu vou nesse. E aí vocês vão no Sozinha? outro, no IFE. O que Você vocês vai acham? sozinha? Eu estarei com a Dani. Era isso que eu queria perguntar. Não vai isso ser a que horas? O IVA é 18h30. Tá. Que hora que você vai estar aqui amanhã? 2 horas, é isso? Você falou que às 2 você não consegue chegar, né, Fabiana? É porque eu saio da escola 1h30 e eu fico com medo de 2. Eu já tinha esquecido que a gente, inclusive, tinha marcado aqui perto de casa, né? Pra gente. Eu vou mandar o endereço para vocês, né? Para vocês virem aqui. A gente tinha marcado entre 2 e 3, assim. Porque, Isso, na verdade, é isso. assim, ó. A gente não precisa ficar muito tempo gravando, tá? Não é isso. Eu acho que o ideal é a gente ter o material que a gente precisa e pronto. Se isso vai... Nino, sai daí. Se a gente vai gravar isso, assim, em meia hora, em 1 hora, depende do quão preparado a gente vai estar.
Então, assim, talvez a gente possa pensar em jeitos mais estratégicos para encaixar nessa agenda, porque, assim, parte do material justamente precisaria ter movimentação, né? Vai marcar, mas vamos estar em 3, em 2, talvez não funcione tanto. Eu ainda... Pode. Eu ainda sou a favor da gente ir atrás do Kaique, pegar imagens que ele possa ter, porque ou então fazer um recorte do vídeo que a gente já tem, pelo menos nas partes da cidade, para compor esse vídeo que a Dani quer. A filmagem da parte do centro, a filmagem lá da gente na UBE, no Hospital da Criança, antigo Hospital da Criança ali, são recortinhos que dá para fazer e juntar com o conteúdo que a gente for fazer amanhã, para não ficar essa filmagem gigante, né, Dani? Porque também não dá. Eu não sei quantos minutos tem o jingle, porque eu acho que tem que durar o tempo do jingle. Não é isso? Porque é a filmagem para o jingle. Então, se ele tiver 2 minutos, puder fazer um aproveitamento de, sei lá, de 50 segundos do outro material, o resto é um tempinho pouco nosso, né? E já ajuda. A gente, diante do que você está falando, a gente vai manter esse horário mesmo? Eu acho que precisa manter o encontro. Talvez valha avaliar o local e a hora. Entendeu? Posso dar uma sugestão? Eu vou tentar novamente com o Kaique, porque ele não retornou. Mas eu sugiro, se for fazer a filmagem lá na região da Fabiana, ali na periferia, na nossa periferia, eu acho que o deslocamento para o centro de Guarulhos, nós temos problema de trânsito. Corre-se o risco de não se chegar para vir para o trânsito, se ela quiser participar da panfletagem, a ideia é até às 3. Por isso que eu vou falar. Eu sugiro que a gente marque 4 horas no centro de Guarulhos e faça novas imagens com as 3. 4h30, que é o horário que a Letícia pode chegar, às 3. Beleza. Que é o único local e horário que vocês podem se encontrar, é 4h30, quando a Letícia está liberada. Então, 4h30 se encontra lá na banca, faz as fotos, panfleta, conversa com quem tem que conversar. Se for o caso, vamos lá para o Instituto. A Cati vai lá para outra atividade, a gente vai para o Instituto. Eu acho que é a única saída, assim, para até às 3, e por causa do tempo, porque daqui a pouco termina a campanha e não tem a música que a gente quer lançar. Então, e depois a gente tenta fazer as imagens, vai ter a carreata lá na região, pelo que eu estou sabendo, né? Então, a gente fica com a Dani na região, lá no dia 28, tentando pegar as imagens, ou na semana que vem, tá? Mas pelo jingle e a ideia que a Dani teve, acho que é importante o trabalho dela, eu sugiro que a gente marque amanhã, 4 horas, 4h30, né, Letícia, o ponto de encontro, que é um horário que a Lelê pode estar, e juntar as 3. É uma sugestão, tá? Uma sugestão. Eu concordo com a sua sugestão, porque a gente está apertada no tempo mesmo, e lá para o centro, em algum lugar, ele deve ter umas perifas ali que a gente conhece, e qualquer coisa a gente faz uma foto nesses lugares, para não ficar tão central, né, gente? Para não ficar só no chão que não tem barro, né? Então, a gente faz uma partezinha. Faz uma partezinha, Fabi, da gente cantando a letra do jingle, né? Que aí a Dani consegue compor ali o vídeo, e o horário do IF é um horário que já não dá mais para filmar, nem 6 horas é um bom horário, porque já está escuro. Né? Então a gente aproveita esse tempinho no centro e depois vai direto. Já sobe. Beleza. Acabou esse assunto? Não, eu queria pedir mais umas coisas, se puder, antes. Só uns lembretes rápidos, tá? É isso. Precisa da camiseta. Não esqueçam. Com ela. Exato, muito bem, não precisa nem tirar, já vai assim, já está pronto. Se a gente conseguir, e aí talvez Eliana, Lica, não sei se você, enfim, vai estar melhor amanhã, eu espero que sim, tá? Não desejo que você esteja, mas se você precisar ficar em casa. Mas seria legal se a gente pudesse ter, sei lá, talvez bandeiras, ter os adesivos, para, enfim, quem mais estiver com a gente poder participar também, mesmo que indiretamente, tá? É isso, tudo que vocês conseguirem pensar, a proposta é que seja um vídeo mais leve, mais alegre mesmo, interagindo com as pessoas. E aí, quanto mais rosa e 5900 a gente conseguir botar, melhor,
Fechou? Fechou. E diante disso, Dani, eu acho importante a gente fazer um terminho de assinatura de autorização de filmagem, tá? Físico, e levar para as pessoas assinarem, essas pessoas que forem participar desse vídeo e toparem, porque a gente não sabe qual é que é a das pessoas que a gente encontra na vida, né? É importante, é importante. Ô, Lica, você fez um comentário no começo, assim que a gente dispensou as outras pessoas, sobre a questão dos locais né, o 0800, não, 180, as DDMs, essas coisas assim. Eu percebi na fala da Vera assim, que ela não queria falar especificamente de lei ou de situações. Teve uma fala assim, como a gente falou para ela que ela para fazer um resumo, assim, ela se preocupou em falar muito das condições das várias situações, vamos falar assim, que ela encontra no cotidiano dela, mas você toca num assunto assim que é extremamente importante, que é a gente indicar realmente o 180, falar onde que está a DDM, falar onde é que estão, onde é que se tem casa brasileira aqui, com a quantidade que tem. Então, todas essa estrutura que oferece segurança para a mulher, o cuidado, a gente realmente tem que fazer os cards. Eu acho que é isso. Amanhã eu faço esse levantamento para passar para a Dani, e mesmo que não seja nessa semana, a gente pode deixar lá no Instagram, abrir aquelas bolinhas lá onde pedir ajuda, e deixa sempre lá na página, né? Então, correu tudo bem, né? Correu. Eu gostei Muito bastante. bom, muito bom. Gostei bastante. Estamos de parabéns. Tudo bem que a gente passou do minuto, mas tá bom. Não, minha filha, você falou da Verinha, mas tu também não vem, não. Eu falo bastante. Minha mulher tá falando aqui que o Fernando falou, homem apanha. Ela falou que ele tinha que estar apanhando mais, só por ter falado isso. Ele precisa apanhar mesmo, é a gente que vai dar na cara dele. Quem que é esse homem, gente? Meu Deus. Aí a gente tem que ser educado, né? Falar, as estatísticas apontam outra coisa, né? Mas tudo bem, gente, que você acabamos? precisa apanhar, filha da puta. Gente, Tchau, amor. beijos e amanhã, bom descanso. Amanhã 2 na sua casa. Não, ficou às 4h30, Kate, no centro. Eu já mandei o endereço para você, mas você tá... Peraí, 4h30 o quê? No calçadão. No calçadão. 4h30 no calçadão, tá bom. Falou, tchau. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Tchau.